Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você tá já naquela fase de pensar o que você vai fazer para o ano que vem, mas tem medo de só ter que trocar o nome na sua lista ali de 2025 para 2026, porque você definitivamente não está conseguindo sair do lugar, você fica ali patinando ano após ano, tentando melhorar, mas parece que tudo trava, que nada sai do lugar. Esse vídeo é para você. A gente vai falar aqui sobre como fazer um planejamento estratégico de verdade, com uma forma que nunca ninguém te contou, para que você realmente entenda a tua fisiologia, o que teu corpo está te dizendo, para que aí sim você consiga conquistar a meta que você quer ali para o ano que vem. Prazer, se você não me conhece, meu nome é Camila Loyola, eu sou fisioterapeuta especialista em cardiorrespiratório, ou seja, na parte hospitalar, e ao longo dos últimos 15 anos eu tenho usado uma terapia mais integrativa, entendendo quem é você nessa fila do pão complexa aí da tua vida e como o teu corpo te dá sinais e como identificar para que você consiga ter o resultado que você gostaria, tendo uma vida mais leve, plena e com, obviamente, os resultados. Por que acontece? Não adianta nada você só fazer lista, concorda? Isso já deve ter descoberto assim, ó, nos trancos e solavancos. Mas se você faz uma lista de coisas que você tem que olhar e trabalhar antes, você vai sair muito melhor. Você fazer as coisas certas nem sempre é tão importante quanto parar de fazer as coisas erradas. Esse é o ponto principal. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, qual é um ritual de revisão emocional que ninguém nunca te explicou para você fazer antes de gerar essa tua lista aí de metas, planos e coisas que você quer trabalhar e que muitas vezes você sente que enrosca ali. E se você não sabia, dia 19 de fevereiro é o dia do deixa pra lá. É o dia oficial, de acordo com algumas plataformas ali de acompanhamento de metas e de realizações pessoais, que é o dia do abandonei tudo. É o dia em que as pessoas decidem que elas não vão conseguir dar conta daquela lista, que elas criam dia 1º de janeiro. Então, em menos de um mês aí, praticamente as pessoas já estão desistindo das suas metas. E eu não quero que você seja uma dessas pessoas. Então, assiste até o final, que eu tenho certeza que você vai agradecer depois ao teu tempo investido. Então vamos lá, você faz milhões de listas, metas, planos e muitas vezes esses planos são vagos. Ah, eu quero ser magra em 2026. Ah, eu quero estar com uma reserva de dinheiro nesse ano. Eu quero voltar a treinar nesse ano. Eu quero conquistar um relacionamento saudável nesse ano. Tá, beleza, isso é legal, mas o que mais? Porque é muito vago. Quer ser magra? Tá, quanto? Quero chegar a tantos quilos em tal data. A gente tem que ser específica, né? Quero um relacionamento saudável. Como que é? O que é para você o relacionamento saudável? Quais são as coisas que você gostaria? Quais são as coisas que tudo bem se estiverem ali? O que para você é valor inegociável? O que não é? Entende que tem que ser um pouquinho mais minucioso? Reserva financeira, quanto? Em quanto tempo? Quanto que você vai guardar? Qual é teu prazo, tua meta, tua organização? Entende que é muito mais profundo que só fazer uma listinha ali na beira da praia de circular essas 7 ondas ali? Um negócio assim bem, que você sabe que às vezes não é suficiente. É muito mais profundo. E uma das coisas que eu percebo nos últimos 15 anos ali conversando com pessoas, entendendo sobre os momentos de maiores dores e principalmente na época que eu trabalhava em hospital, quando eu via os últimos dias dessa vida no mundo, a maioria das pessoas falam, gente, eu nunca revisitei o meu emocional. Eu nunca olhei a pessoa que eu era antes de fazer as coisas. E isso é uma coisa muito importante. Você revisitar, independente se é final do ano, se é meio do ano, se é nos quadrimestres, não importa. Em algum momento você tem que sentar e revisitar os teus hábitos emocionais envolvidos ali no teu dia a dia. Porque senão você nunca vai conseguir conquistar ou sentir que valeu a pena aquela conquista. Às vezes você até chega aonde você queria, mas assim, a que custo? Com quem? Se eu pegar você, vamos falar que você quer subir o Everest, né? Se preparar para o Everest ali no final do ano de 2026. Se eu chegar para você, pegar lá da base e te colocar no topo, vale a pena? Muitos me respondem que não, porque não teve desafio, não teve aquele joelho ralado, não teve a conquista. Você só foi colocado ali. Então a jornada ela é tão importante quanto o objetivo. Quando a gente faz essa revisitação emocional,
Você tem que entender quais são os ciclos que você está repetindo, qual o lixo que você está recarregando e o que você não quer mais ali para aquele ano, porque senão vai ser só uma troca de números, entende? Você vai só trocar de um ano para o outro, de um ano para o outro, você nunca vai conseguir o que você quer, porque o padrão de comportamento está errado. Quem você tem que ser para ter aquilo? Quem é a pessoa? É a engenharia reversa, entende? Então, por exemplo, há 10 anos atrás, 10 não, na verdade 11 anos atrás, eu sonhava que eu queria ter uma vida com qualidade, eu queria ter opção de escolha de tempo e eu queria ter opção de escolha de agenda. Não só tempo comprado, tempo de agenda, mas assim, se meu filho, né, o meu maior sonho de todos era ser mãe, se meu filho tivesse ali um problema na escola, eu tivesse que fechar minha agenda, eu poderia? Eu teria liberdade para isso? Eu teria respaldo para isso? Se naquela época eu não pudesse, eu teria uma rede de apoio de qualidade para isso? E ali, há 11 anos atrás, eu tomei uma decisão baitamente brusca, não tem outro jeito de falar. Eu saí de relacionamentos que não me valiam a pena, amizades, relacionamentos afetuosos e tudo mais. Eu revisitei a forma como eu estava trabalhando meu modelo de negócio. Eu saí da área hospitalar. Eu estava já há 5 anos, eu fiz mais de 13 mil horas de plantão, não é 3, são 13 mil horas de plantão. Eu dava aula em faculdade, eu dava aula de acupuntura de fim de semana, eu tinha meu consultório, eu vivia para trabalhar, eu não vivia curtindo os frutos do trabalho. E eu comecei a perceber que aquilo não era a vida que eu queria viver. Então teve um momento em que eu tive que parar e revisitar esses hábitos. O que que eu não queria mais? O que que foi legal e que eu queria manter? O que que eu precisava trabalhar de habilidades para que eu pudesse ter aquela vida que eu queria? E aí eu fui começando a ter atitudes coerentes. E uma das coisas que mais me ajudou, a primeira delas, foi definir uma palavra para o ano. Porque não adianta você querer mudar 30 coisas na tua vida. Você vai olhar para aquilo, você vai se sentir desesperada, você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Mas se você pega um item por ano, o que você já não consegue aprofundar de habilidade naquele item? Não é item financeiro. Até pode ser, mas não é isso que eu quero dizer. Quem você precisa ser? Qual é a lapidação que você precisa ter para que aquilo ali realize? Houve uma época em que dormir foi uma palavra do meu ano, porque eu trabalhava 30 horas seguidas a cada 3 dias e por outros dias trabalhava 12 horas, então praticamente eu não dormia. No meu quadro dos sonhos, eu lembro que eu tinha um quadro enorme, assim, com várias imagens de coisas que eu sonhava em ter. Na época eu ainda não tinha conhecido meu marido. Eu tinha uma foto de uma família feliz na praia, do tipo férias, poder curtir várias vezes no ano. Minha meta era ter pelo menos 3 paradas por ano, com qualidade com família. Eu tinha uma pessoa dormindo porque eu não tinha pausa. E eu descobri que uma frase que eu escuto muito no consultório se fazia muito real na minha vida. Ai, se eu me esforçar mais, eu vou conquistar. Nem sempre. Um esforço burro é pior do que você ficar parado no lugar revendo os seus hábitos e suas rotinas, porque ele vai te levar para um lugar totalmente errado e para voltar vai ser muito mais caro. Então, o dormir, o descansar se tornou importante para mim. Eu aprender que o descansar ele não vem com peso de culpa. Ele vem com, na verdade, uma carga de estratégia. Porque se eu estou descansada, eu demoro menos tempo para fazer alguma coisa específica. Minha mente está descansada, eu tenho mais energia para batalhar por aquilo. Agora, se eu estou patinando, cansada, exausta, eu vou demorar muito mais tempo do que se eu tivesse parado, descansado e aí sim pego para fazer alguma coisa, entende? Então, por muito tempo descansar foi minha palavra. Depois teve uma época em que a minha intuição era uma coisa que eu queria resgatar. Eu entrei muito no modo automático, muito numa energia masculina de conquista. Não acho ruim, mas o ruim é você não desligar. É você, nesse piloto automático, não ter momentos de perceber para onde você está indo. Porque esse piloto automático foi programado, às vezes, numa época em que você não estava vendo algumas cenas, você não estava vendo alguns pontos que hoje você entende que estão te levando para um precipício. Então, você revisitar é importante. E aí, essa intuição, esse voltar no contato com a natureza, com o ancestral, isso foi importante para mim. Resgatar a fitoterapia brasileira, aqueles chás das avós,
que eu já trago aqui nos conteúdos para vocês hoje foi uma missão minha, comigo. Aromaterapia, entrar nos recursos naturais, de conhecer fisiologia a fundo, conhecer farmacologia a fundo, para entender o que os medicamentos estão fazendo com a gente, o nível de dependência que a gente tem e como você vir desmamando isso de uma forma saudável. Eu não nego a alopatia, porque tem momentos que é importante, mas ela como último recurso. Você já tentou tudo no natural primeiro? As técnicas linha B, todas elas? É importante esse nível de crítica, porque senão você acaba só deixando que os outros dominem a tua própria função. Porque tem muito medicamento hoje que te dopa a ponto de você não conseguir ter escolha. E isso para mim é uma coisa muito importante. Eu devolver a tua saúde na tua mão. Você ter as informações corretas para te dar mais segurança de decisão. Essa é uma meta pessoal minha. Ano passado, 2024, a palavra foi confiar, porque eu tenho uma dificuldade, aqui eu abro meu coração para você, eu tenho uma dificuldade de confiar, porque eu já tive muito tranco solavanco e eu aprendi que às vezes é melhor eu contar comigo mesma só e melhor eu me matar de fazer as coisas do que eu contar com alguém que pode me deixar na mão. E esse foi um trabalho muito profundo, muito difícil, que de janeiro a agosto, assim, foi penoso. Em agosto eu consegui fazer essa virada de chave e aí as coisas fluíram melhor. Esse ano de 2025 foi o aprofundar. A partir do momento que eu confiei, eu comecei a aprofundar essas entregas, aprofundar os conteúdos que eu trago aqui para você, aprofundar na qualidade, aprofundar nas companhias e nesse autoconhecimento, porque se eu tô bem, eu consigo te entregar melhor também. E ano que vem, 2026, a minha palavra vai ser detalhe. Eu vou começar a lapidar os detalhes, porque quando você tem um olhar focado no detalhe, você percebe as coisas de início. Você prefere cuidar de alguém que você olhou e viu que não tá tão legal do que você ficar só correndo desenfreado atrás de algum plano, meta e qualquer outra coisa. Então esse aprofundamento com os detalhes também vai ser importante. E uma coisa que eu faço já tem uns 2, 3 anos e que eu quero compartilhar com você é um exercício bem prático. Então, o que você vai fazer? Depois que você terminar de assistir esse vídeo, ou se você quiser minimizar, não sei se está vendo da tela do celular, televisão ou do computador, mas se tiver no computador, às vezes é mais fácil. Você pega a tua agenda. Eu uso a minha agenda digital hoje em dia, desde 2017, na verdade, eu passei para digital. Mas se for física, pega lá a tua agenda. De janeiro até agora, você vai olhar semana a semana o que você fez, como você se sentiu e você vai separar em 2 tabelas. Uma tabela das coisas que você gostou de fazer e que te fez se sentir bem. Vai elencando tudo. Ah, eu gostei de estar mais com amigos, eu gostei de ter feito uma intenção maior de almoço, por exemplo, no meu caso, com as minhas amigas. Não do jeito que eu gostaria, né? Porque minha agenda foi um pouquinho mais corrida num determinado ponto, mas foi muito melhor do que os outros anos, então isso eu já tenho como um highlight aí legal, né? Um ponto a ser destacado. Mais momentos em família, uma atenção maior com a qualidade de alimentação. Eu estava comendo muito mal ano passado, cuidado com a minha saúde, exercício físico muito mais intencionado, são coisas que eu gostei que eu quero manter. Então vem para essa parte dali das coisas que você gostou que te fizeram se sentir bem. E você vai ter as que você não gostou tanto assim. Então, por exemplo, uma das coisas do ano passado que a gente fez de revisão foi de não ter mais do que 2 eventos no mesmo dia, principalmente final de semana. Nem tanto por mim, pelo meu marido, mas pelo nosso filho. A gente percebia que isso deixava ele muito estressado. Ó, um exemplo, sábado é um dia que eu trabalho. Das 8 ao meio-dia eu atendo em média ali 6, 7 pessoas no consultório, porque eu tenho 2 salas de atendimento. Quando eu saía, muitas vezes eu tive um aniversário, eu tive um evento, eu tive um compromisso. E a gente daquele compromisso saía e ia para outro. Sendo que de manhã, enquanto eu estava atendendo, meu marido e meu filho já tinham feito natação e já tinham ido na fono. Então, era muita coisa na agenda. Aí a gente acabou fazendo um movimento do ano passado para cá, de vir trazendo as coisas mais para o modo light.
Então, no máximo 2 coisas. Então tá, a gente já teve de manhã uma questão, descansa à tarde e se tiver algum compromisso à noite, ok. Se tiver à tarde, que não tenha de noite para a gente poder descansar. Pegar mais tempo em família, viagens curtas, rapidinhas, fim de semana, ou de fazer alguma atividade de parque, lazer, ou ficar sem fazer nada. Alguma coisa mais em família. Isso a gente conseguiu fazer também. Então, o que você não quer manter? Eu não queria manter, por exemplo, alguns pacientes que me eram tóxicos, porque eu também demito clientes. Então, se você trabalha com público, você entende que tem pessoas que mais te sugam do que te ajudam. E chega uma hora que você tem que aprender a falar não. E isso não só para clientes, mas para amizades, para situações, para hábitos, para outras coisas. O que você não vai mais fazer. Hábitos que você vai deixar de fazer. Minha sugestão é que, se for pessoa tóxica, você vá se distanciando gradativamente. Se for família, normalmente a gente tem momentos em que a gente tem que estar em contato, então que você tenha um autoconhecimento, uma gestão interna boa, para que naquele momento você não crie uma desavença, porque às vezes dá mais dor de cabeça do que você ficar quieto, né? E aqui, se você já me segue há mais tempo, você sabe que os conflitos internos te adoecem muito mais do que um murro na cara. Muito bem. E quando você faz essa revisão honesta de você olhar a lista das coisas que te foram positivas e a lista das coisas que te foram negativas, você pode selecionar as coisas que você quer muito manter. Escolhe pelo menos umas 3 que você fala, cara, isso aqui eu quero fazer com uma recorrência maior. Por exemplo, no meu caso, as viagens em família, a parte das amigas, né, de reencontrar, de bater papo, porque eu tenho muito disso de atende, 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 converso com todo mundo, com todos os meus pacientes, mas e aí o meu momento off? Com quem que eu falo, desabafo? Então as amigas eu voltei a resgatar. Não me é natural, mas a gente faz esse movimento. Melancólicos me entendem. A gente é pau pra toda obra, me chama, me liga a qualquer hora, eu vou lá ajudar. Mas para eu pedir ajuda, ai, é difícil, né? Me deixa aqui nos comentários se também é desse jeito. E aí você também vai pegar as coisas que você não quer mais realizar e você vai marcar aquela que é em inglês chama hell no, tipo, meu, mas nem que pague, nem a pau eu vou fazer esse negócio. Deixa isso de um jeito gritante para você enxergar, grifa, porque isso daqui vai ser um não claro. Melhor do que um sim é um não claro, bendito, que é na verdade um sim forte para você e para tua família. Então isso é importante, certo? Além disso, o que eu vou te pedir para fazer também, nomear 3 pontos importantes. O que te doeu, o que te animou e que se repetiu, e o que te desorganizou. Por que esses 3 são importantes? Porque quando você entende o emocional associado, você começa a ver quais são os gatilhos. E você começa a ter poder de ação sobre eles. Então, se isso aqui para mim é um gatilho, eu vou evitar que isso aconteça. Ah, eu comi muita tranqueira. Qual era o gatilho? Eu ficar muitas horas trabalhando e não fazer pausa. Então, eu vou colocar alarmes para que essas pausas aconteçam e eu não coma tanto fora da minha regra. Ou eu me senti sobrecarregada porque eu não conseguia ter tempo de treino. Eu vou quebrar a minha agenda, foi o que eu fiz esse ano. Eu derrubei a minha agenda depois de julho. Eu revisitei ela inteira e eu decidi que acordar às 5 da manhã era melhor do que eu dormir até mais tarde. Porque senão eu nunca ia conseguir encaixar dentro dessa nova rotina de trazer as terapias fora do sábado, não ia conseguir ter tempo para mim para treinar. Então eu comecei a ter uma agenda um pouquinho mais enxuta. Eu acordo 5, 5 e meia da manhã. Aqui perto de casa eu tenho um local em que eu faço spinning. Eu estou fazendo 2 vezes por semana, comecei uma vez, pretendo no ano que vem aumentar para 3. E aí eu saio de lá, eu já sei que vai ser corrida, então eu já deixo tudo no jeito. Termino de arrumar meu filho, pego ele, vou para fono, da fono vou para a escola, da escola eu vou atender. É corrido, mas eu vivo em 2 quilômetros quadrados. Então eu comecei a entender que a minha logística é inegociável. A escola tem que estar perto, ela tem que ser de qualidade, tem que estar perto. O meu consultório tem que estar perto. O trabalho do meu marido já estava perto de casa, então a gente começou a pensar na estratégia de logística. Às vezes isso não é tua realidade ainda, mas dentro do que você tem, como você otimiza seu tempo? Porque hoje a gente gasta muito tempo útil de vida em trânsito. Se você não tem como
trazer teu mundo tudo pertinho. Demorei 10 anos, tá? Então vamos olhar o bastidor também. Por 10 anos eu demorei muito para ir fazendo esse movimento. Trabalhei loucamente, fazia tempos e tempos e tempos de trânsito. Então calma, vai organizando que vai dar certo. E se você consegue fazer esse movimento, ok. Se não consegue, o tempo de deslocamento, o que você pode colocar lá que otimiza? Ler um livro, ouvir um podcast, mudar a tua ambiência, aonde está a tua cabeça, para você conseguir dar os passos para ser a pessoa que você tem que ser para ter aquilo que você gostaria. Se você não prepara bem essa base, você não constrói seu castelo. E se você construir, ele vai cair, porque ele não vai ser sustentável. A tua saúde, ela tem que estar como inegociável na tua agenda. Ela não é só base, ela é inegociável. Quanto mais subir o seu estresse, a sua demanda, as suas coisas, mais você tem que subir em autocuidado. E mulheres, autocuidado não é fazer a unha e cabelo. Autocuidado é exercício físico, é alimentação, é bem-estar, é evasão do emocional e do estresse, é saber gerenciar a sua energia, saber gerenciar o seu dia a dia e sua agenda. Porque não adianta, ai, porque o mundo, ai, porque como é que fala? Não é pastoreio, é o patriarcado, porque eles querem nos dominar. Cara, você é adulta na sala. Agora, se você é mulher, você para e me escuta. Você é adulta na sala. Se você não se move, a tua família cai. Ai, mas não é justo. Não, não é, amada. Acorda pra vida. Vai olhar as tuas coisas, vai entender o que pra você funciona. Ai, eu não gosto de cozinhar. Quem que pode cozinhar pra mim? Eu consigo contratar alguém por 2 horas na semana, fazer um cardápio e a cada 15 dias ela vir pra mim? Eu consigo comprar marmita feita? Eu consigo ir numa rotisserie e comprar as coisas já feitas? O que você tem de solução? Ai, vai ter que ser iFood? Destine uma cota para isso da tua parte financeira, mas seja intencional. Para de jogar a culpa no outro. A culpa é tua e a partir do momento que ela é tua, a decisão também é. Certo? É horrível. Nesse primeiro momento você ouvir isso, mas é o que te salva. Porque a partir desse momento você é dona da tua própria vida. E você começa a gerenciar a tua saúde, tua vida, tua família como uma mulher de Provérbios 31. Se você não sabe o que eu tô falando, vai lá na Bíblia olhar, joga no chat GPT, pede para ele definir para você quais são os pontos principais. É muito importante. E essa é uma das lutas que eu tenho com as mulheres que passam pelo meu trabalho. É a gente voltar a ter esse olhar estratégico. Ai, nossa, mas eu não quero ser submissa. Submissa, amada, querida, do meu coração, é estar sob a mesma missão. É isso que significa. A tua missão é manter uma casa saudável? Então você é submissa à tua família, sim. A tua missão é ter um espiritual bem zeloso ali, que vai estar ali em momento de oração, protegendo, prevenindo tua família de ataques de fora? Sim. Então você está submissa nisso. Entende? Você para de ouvir os outros e começa a entender um pouquinho mais sobre raiz de palavras. Você começa a abrir o teu olho para entender o que estão querendo te manipular e como você consegue fugir disso. O olhar crítico é aquilo que mais te salva. Ai, pode ter momento que isso vai ser um porre, que você vai criticar tudo, todo mundo? Vai, mas você vai chegar no momento em que você vai entender qual é a tua voz, para onde você vai, para onde você definitivamente não vai. É o hell no. Aqui eu não piso e minha família também não. Eu sou tida como uma mãe chata que não deixa ver meu filho em nada aqui daqueles K-pops. Eu não deixo. Por quê? Porque não vai de acordo com os nossos valores. As mães dos amiguinhos do meu filho respeitam isso, porque já entenderam que é uma coisa inegociável. A partir desse momento você vai saber que as pessoas te respeitam mais quando você sabe o que você quer e o que você não quer. Senão elas te manipulam. Entendeu? Ponto. Passou um momento de desabafo porque eu fico nervosa quando as pessoas elas falam, ai, mas... Cara, você é o adulto na sala. Hashtag dessa aula de hoje, tá? Muito bem. Um ponto difícil, mas que você precisa fazer, agradeça as suas quedas. Quando você olha para trás e você vê PQP, cair nisso de novo, o que você consegue aprender? Quais são os autoconhecimentos que aquilo gerou? Qual é o motivo de gratidão por trás, a beleza oculta, o aprendizado oculto? Se você não aprende com a tua queda, você também não muda e você vai continuar cometendo os mesmos erros. Então, o que você vê de padrão de comportamento em pessoas de sucesso e pessoas de fracasso é que as de sucesso elas erram muito e elas corrigem rápido. Quem não erra, muitas vezes não aprende, não ajusta e não tenta sair do lugar. Tem um professor meu de química lá de Sorocaba, na época que eu morava no interior, ele falava assim, quem não sai de casa nunca erra o caminho, mas também não vai a lugar nenhum. Professor Moreira, maravilhoso.
ele tinha razão em tudo que ele dizia. Se você não sai de casa, você vai estar sempre segura, mas você também não foi para lugar nenhum. Vai chegar uma hora que você vai estar frustrada porque você está estagnada no mesmo lugar. E quem não está em crescimento está em falência múltipla de órgãos ali, ó, de melhor a pior, sempre repetindo o padrão. Então, nem que seja aprender a mudar o tapete de lugar. Alguma coisa você vai fazer pela tua vida hoje, 1%. 1% por dia, você vai mudar completamente de rota. É a constância e a coerência, entende? E ser grato por tudo faz diferença, porque isso para de te inflamar internamente também. Soltar o que não te serve mais. Então, dentro desses itens que você não quer mais repetir, você tem o hell no marcado, o que você nem a pau vai fazer, mas você também vai ter que ter um hábito para você deixar de fazer. No meu caso, eu vou deixar de ficar mais do que 20 minutos por dia em TikTok, em Reels, em alguma coisa assim de rede social. Eu vou colocar alarme. Porque eu percebi esse ano que se eu não prestasse atenção, passava quase uma hora e eu perdia tempo precioso que não volta mais. Então esse foi um ponto de alerta, um hábito que eu vou deixar de fazer para o ano que vem e que eu já comecei agora, inclusive, porque você não precisa esperar segunda-feira e nem o 1º de janeiro para começar um hábito novo, tá? Ou deixar um antigo. Muito bem, se te fez sentido esse olhar e se você quer saber como que você tá e como fazer isso de uma forma mais específica, eu vou deixar meu contato aqui abaixo. Eu tenho um acompanhamento mais profundo em que eu te olho como ser humano, eu entendo quais são seus padrões de comportamento, eu entendo quais são os seus gatilhos, quais são os seus sabotadores, a gente desbloqueia isso, porque isso vai te adoecer. Então não é só falar, ai, gratiluz, eu quero estar plena, mentaliza, materializa. Não é isso. Se você não olhar o que o teu corpo está te falando fisiologicamente, o teu padrão emocional, ele vai puxar o teu padrão de comportamento e isso vai continuar te adoecendo, física, emocional e relacionalmente. Então, quando você faz esse olhar profundo, você entende os gatilhos e onde estão aqueles campos minados que você foi colocando sem às vezes perceber, você tem uma vida mais saudável, mais leve, com muito menos dores, estresse, angústia e ansiedade. Se fez sentido, me manda aqui o teu contato, a gente vai se conversando. Tem aqui os meus contatos de rede social, lá no Instagram, eu trago todos os dias coisas que eu faço no meu dia a dia que pode facilitar a tua vida também. Porque eu nunca trago para você uma coisa que eu já não apliquei em mim primeiro ou nos meus pacientes, se for uma coisa muito específica, certo? Eu gosto muito de saber se está fazendo sentido para você. Então já coloca aqui nos comentários, principalmente para poder trazer conteúdos mais relevantes. E se te fez sentido, dá um curtir, compartilha, porque aí o YouTube entende que esse vídeo ele foi relevante e ele vai distribuir para outras pessoas que também estão precisando entender o dia a dia delas, entender como ela chegar num ano melhor e que vai impactar positivamente a família dela também. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, porque toda semana eu trago aqui vídeos que sejam relevantes para uma saúde prática, possível e simples, em que você resgata esse comando na tua mão. E no próximo vídeo, ainda nessa maratona de ano sustentável, virada ali com calma, cansaço invisível que está pegando a gente, eu vou falar no próximo vídeo como você parar de repetir esses padrões. Quais são os pontos que você tem que olhar e mudar para parar de repetir esse padrão. Hoje a gente olhou só a nossa agenda. Na próxima a gente vai olhar você, certo? Até o próximo vídeo. Tchau!